Queridos irmãos e irmãs, ontem líamos um trecho do Evangelho de São Mateus, em que se destacavam os grammatoi, os doutores da lei, os mestres da lei. Nesse trecho que nós lemos na sequência hoje, destacam-se os fariseus. Os fariseus que eram considerados a classe piedosa, observante de Israel. Portanto, se vê claramente que o evangelista quer contrapor três grupos à figura de Cristo. O escriba, que vê o homem paralítico, mas não é capaz de fazer nada por ele. E agora o fariseu. Amanhã, possivelmente, eu não sei se haverá alguma festa litúrgica, não me lembro agora, mas seria o grupo dos discípulos de João. Um outro grupo que também deu um certo trabalho para a comunidade primitiva. Então o texto diz: Jesus viu um homem chamado Mateus. O nome Mateus é uma abreviação de Matatias. Portanto, nós temos dois discípulos com nomes muito parecidos. Matias, que também é uma abreviação de Matatias, e Mateus. O nome significa, portanto, dom de Deus, dom de Yah, dom de Yahvé. Jesus viu um homem chamado Mateus. Esse mesmo homem é chamado no Evangelho de São Marcos de Levi. A história é idêntica. Então, alguns levantaram muitas hipóteses, que fossem dois homens, ou que fosse o mesmo homem com dois nomes. Enfim, o fato é que Mateus é um dos apóstolos de Cristo, a quem se atribui a autoria do primeiro evangelho. Portanto, o que o texto está querendo colocar em evidência é que um dos discípulos de Cristo, que aliás é chamado de dom de Deus, um deles era um cobrador de impostos. Tinha sido outrora cobrador de impostos. E é muito interessante, porque nos dias de Jesus havia uma categoria de revoltosos contra a presença romana na Terra Santa, que era o grupo dos zelotes. Era um grupo de terroristas, praticamente. Eles queriam fazer atentados em grupo para afastarem a presença romana de Jerusalém, da Terra Santa. Havia um outro grupo, que era o grupo dos sicários, que não faziam atentados em grupo, eles faziam atentados individuais. Então, o sicário ia lá, matava a pessoa e depois era morto e pronto. Era um atentado individual. E no grupo apostólico havia um Simão zelota, que era do grupo dos zelotas. Ou seja, o que fica claro com a chamada de Mateus é que no grupo apostólico nós temos uma total heterogeneidade. Não existe uma uniformidade política, ideológica. É o que o evangelista está querendo nos mostrar. Que aquele grupo tinha de tudo, desde um revolucionário
até um cobrador de impostos, ou seja, alguém que é totalmente subserviente ao sistema. Alguém que, inclusive, se corrompe em função do sistema. Ambos se tornam discípulos. Mas o mais grave é que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. Não é que ele estava arrependido ou buscando pregação. Não. Ele estava cobrando impostos. E a profissão era infame. E o ato odioso. Porque o cobrador de impostos é aquele que recebe os tributos dos cidadãos, das pessoas dominadas, do povo que se tornou colônia do imperialismo romano, e que, quando o povo não paga o tributo, o cobrador de impostos fala para o soldado: olha, fulano de tal não pagou. Aí vai lá o soldado, couro nele, e aí ou tira a força, ou prende a pessoa, e assim por diante. Era essa a lógica. Portanto, nós estamos falando de um pecador público e de uma classe verdadeiramente odiosa para a população. E o Evangelho nos diz que ele não é apenas um discípulo de Jesus, ele se torna aluno de Jesus, mas ele se torna apóstolo. Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus, sem preâmbulos, sem grandes catequeses, sem uma explicação, sem um sermão de Cristo que lhe dissesse: olha, o que você está fazendo é muito errado, arrependa-se. Sem nada disso. Percebam, portanto, a violência que o texto carrega, né? O escândalo. É como se Nosso Senhor passasse aí por um bandido perigoso, né? E simplesmente dissesse: vem e segue-me. E ele vai e segue a Cristo. Com toda a simplicidade. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, a coisa só piora aqui, né? Então não é só que Jesus convida Mateus para segui-lo e ele vai. Aí o texto já diz, assim, repentinamente: estando Jesus sentado à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Só gente que não presta, da pior categoria. Traidores do povo, gente de má vida, todo mundo ali dentro, e Jesus sentado à mesa. O fato de Jesus sentar-se à mesa não é algo muito absurdo, porque no Evangelho de São Mateus se descreve muito assim esse caráter perambulante de Cristo, itinerante de Nosso Senhor, como um pregador da Galileia que vai passando de um lado para outro. Quando alguém lhe oferece comida, ele para, senta, come, continua a pregar e assim por diante. Mas na casa de um cobrador de impostos, cheio de cobradores de impostos, com pecadores públicos, isso mostra que Nosso Senhor realmente não está nem aí para a opinião pública. Porque o que ele está fazendo é a coisa mais politicamente incorreta que alguém poderia fazer. Inclusive infamatória. Poderiam criticá-lo. Alguns fariseus viram isso, viram o escândalo da graça, porque é um escândalo. Deus entra lá,
e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre, e esse vosso mestre é bem carregado de veneno, porque eles eram rabinos em Israel, eles eram mestres em Israel. Então, é como se ele estivesse dizendo: nossa, belo mestre que vocês escolheram para vocês. Porque o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores. Quer dizer, ele não se limita a falar com essa gente intratável, mas ele vai lá na casa deles, ele se senta à mesa, ele come com uns, come com outros, conversa. E ali tem de tudo: prostituta, gente vendida para o império, gente que come carne de porco, gente que é judeu esquisito. Está tudo ali. Jesus escutou a pergunta e ele respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Mais outro escândalo, porque a profissão de médico era considerada impura naqueles dias. Porque o médico tem que tocar no corpo, ele tem que pegar no sangue, ele tem que pegar na ferida. Então consideravam a medicina uma profissão impura. E Jesus se compara com um médico. É como se ele dissesse: eu não tenho nenhum tipo de asepsia quando o assunto é salvar quem está doente e perdido. Eles são o meu alvo. O meu alvo não é gente que se acha justa, que se acha curada. O meu alvo são esses que sabem mesmo que eles precisam de um Salvador. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Ele cita a profecia de Oséias, em que Deus se apresenta como esposo rejeitado por Israel. E, portanto, a palavra aqui no hebraico é: eu quero hesed, eu quero amor. Eu não quero sacrifício, eu não quero um culto externo frio, eu não quero indiferença, eu quero amor, eu quero amor. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Portanto, aqui se contrapõem duas lógicas. De um lado, a lógica do amor de Cristo, que é um amor obstinado, comprometido, engajado, um amor que vai até as últimas consequências para resgatar uma vida, o amor de quem não se poupa quando o assunto é tratar de quem é doente, de quem não conhece os termos da justiça de Deus. Jesus não está justificando a conduta dos cobradores de impostos, nem dos pecadores. Não. O que ele está fazendo é dar a vida por eles. É salvá-los. E, de outro lado, o puritanismo farisaico, todo cheio de cerimonialidade, todo baseado numa distância religiosa. Não, se é impuro, eu não posso tratar. É como o Evangelho, quando nos diz que os sacerdotes não entraram na casa de Pilatos para não ficarem impuros quando eles entregaram Cristo. Eles estavam matando o inocente, mas não podiam contrair uma pureza ritual. É isso. O amor de Cristo é escandaloso. Ele vai atrás daquele que precisa, daquele que não tem, daquele que não é, daquele que não sabe. Ele entra nas vielas em que ninguém entra. Ele vai
as espeluncas em que ninguém vai, ele penetra nos tugúrios mais escuros, ele não tem nenhum tipo de distância em relação a todos aqueles que precisam, porque ele quer suscitar amor. O que acontece é que muitos o não amam. Tem para com ele uma atitude fria, distante, protocolar, feita de etiqueta. E assim não percebem a densidade, o calor, a intensidade, a entrega do Senhor por nós. Deus é comprometido conosco. O amor de Cristo é comprometido conosco. Nós estamos na primeira sexta-feira do mês e, portanto, meditamos no Sagrado Coração de Jesus. E como é bom sabermos que o Senhor está comprometido com a nossa alma. Talvez a gente erre tanto, e a gente erra mesmo. Nós não estamos do lado dos que se consideram justos. Nós estamos do lado dos que se sabem pecadores. Dos que são e se entendem como enfermos. E isso não nos distancia. Pelo contrário, é justamente isso que atrai o olhar misericordioso do coração de Cristo sobre nós. É quando nós nos dobramos no chão e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou enfermo, eu sou doente, eu sou pecador, eu sou miserável. Eu dependo de Ti tanto quanto no primeiro dia da minha conversão. Eu não presumo de mim mesmo, eu não me julgo bom ou capaz, ou seja lá o que. Eu sei que eu não sou nada. E essa contrição humilde, essa contrição de quem repara nas suas fraquezas e diz: vede, Senhor, quanto eu sou fraco, olha para mim, vê a minha indignidade. Essa disposição vazia, não apenas despretensiosa, mas confessante, de quem se reconhece miserável. É isso que faz Jesus entrar na tua casa, comer com você, te dar atenção, parar, olhar dentro dos teus olhos, celebrando o fato de que você não é um fariseu, que se sente justo, puro, mas é alguém que sabe que necessita de um Salvador. Que nós possamos olhar para Cristo com estes sentimentos de verdadeira dependência e reconhecimento por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. E assim, o que surgirá do nosso coração é amor. E é amor que Ele quer.